Queridos irmãos, muito boa noite. Vamos iniciar mais uma reunião, sexta-feira, todo mundo aqui esperto. Quer dizer, espertos são os que estão aqui, né? Porque eu acho uma questão até de esperteza. Nós todos procuramos informações sensatas, legais. Até a gente, veja bem, vocês falam, mas alguém já comentou, o centro tem dado pouca gente, sexta-feira. Eu acho até que esse centro dá muita gente pelo tipo de trabalho que nós fazemos. Porque o que atrai o povo é um outro trabalho que não interessa para a gente, como espírita, e nem para o espiritismo como doutrina para ser divulgada. Vejam que se o espiritismo fosse a maioria, ou tivesse uma grande abrangência, nós já podíamos estar avaliando que ele não serve muito não. Porque nada muda, as coisas estão sempre piorando no geral. Então eu até sempre lembro isso, a culpa é das grandes religiões, e não do espiritismo. A culpa é dos que predominam. Porque se o espiritismo predominasse, passasse a ideia espírita e tudo continuasse do jeito que está, aí sim, aí a gente fala, o espiritismo também está tendo que se reformar. Agora não, para um estudo espírita, não esperemos aí 1000 pessoas, templos lotados. Se anunciar milagre, se nós tivéssemos anunciado aqui hoje, que hoje ia acontecer aqui, aí fechava o trânsito na ponte, ali desviava o trânsito, que isso aí ia estar cheio de gente para entrar. Então, não é isso que resolve o problema do mundo. O mundo não está precisando de milagre, nem está precisando de fantasia. Está precisando de esclarecimento. Nós, população, seres humanos, e é o que nós fazemos aqui. E vejam que nunca precisa de maioria para reformar nada, não. 19 terroristas, em que pese serem terroristas, mas veja o efeito. 19 terroristas puseram o mundo de joelho aí com 11 de setembro, mudaram a história da humanidade. Só 19. Foram 19 os integrantes que deflagraram o ato das Torres Gêmeas, a destruição das Torres Gêmeas em Nova York, nos Estados Unidos, e que mudaram a história do mundo, mudaram a economia do mundo. Nós hoje ainda estamos sofrendo as consequências daquilo e vamos continuar sofrendo no âmbito planetário. Então a gente pensava, poxa, para abalar os Estados Unidos é preciso de 1 milhão de soldados ou 2 milhões de soldados, bombas atômicas, nada disso. Foram 19. Você conta nos dedos das mãos e dos pés e ainda sobra um. Então o espiritismo também tem, pelo seu conteúdo, pela sua racionalidade, tem poderio de influenciar sim, mas se for estudado, entendido e divulgado, conforme nós fazemos aqui no Centro Espírita Friburguense, com certeza, sem sombra de dúvida. E aí nós estamos mais uma sexta-feira para nós continuarmos os estudos, que hoje serão feitos pela Valéria, substituindo a Tereza Cristina, não é? Que está meio acidentada, então daqui a pouco ela está de volta. Vamos fazer a prece para darmos início aos estudos, então, da noite. Queridos amigos da espiritualidade, que aqui nos ajudam, que nos acompanham, que nós estejamos bem inspirados, todos nós, a nossa irmã que vai fazer o estudo, todos nós que vamos ouvir, para podermos captar, aprender e compreender cada vez mais as regras de Deus, as leis da natureza, à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, portanto, por mais esta oportunidade e que, em nome de Deus, nós possamos iniciar os trabalhos de hoje. Graças a Deus, que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, essa oportunidade de estudo, mais uma noite aqui. E como disse o Zé, né, a Tereza está meio acidentada e a gente veio aqui hoje para fazer um estudo, né, sobre a doutrina espírita. E como disse Zé Manel muito bem, o que a gente precisa, de uma maneira geral, não só nós encarnados, mas todos os desencarnados também, é esclarecimento. Porque quando a gente é esclarecido, quando a gente tem a oportunidade de estudar, de conhecer as coisas, realmente isso faz uma grande diferença na nossa vida, porque o esclarecimento, ele nos liberta, ele faz a gente realmente compreender, ele realmente leva a um convencimento, mas não um convencimento cego, um convencimento porque alguém disse, não. Tudo precisa ser analisado, precisa ser estudado. E a doutrina espírita, ela nos convida a isso, a essa reflexão, a gente estudar isso aqui e entender, né? Ter a sensibilidade, ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Porque é toda uma luz que é lançada
sobre tudo que nós trazemos, sobre a nossa ignorância. Muda a nossa maneira completamente de ver a vida. A gente vê realmente a vida num planeta como esse por um prisma completamente diferente. As coisas vão continuar acontecendo, nós vamos passar pelos problemas, a gente vai o tempo todo tá aí ligando a televisão e assistindo noticiário, notícias que nos deixam perplexos, como essa criança aí de 10 anos que assassinou a professora e depois cometeu suicídio. Uma criança, né? Não, ele não matou isso. Ele atirou na professora, ele atirou na professora e depois ele se suicidou com 10 anos. E de onde vem isso? Qual a explicação para isso? E nós sabemos que ali é uma criança de 10 anos, num corpinho de 10 anos. Só que é um espírito milenar, é um espírito secular. E todas as professoras, o pessoal da escola que convivia com ele, dizia que ele era uma criança muito calma, que ele era uma criança doce, né? Porque logo a gente pensa, é uma criança que foi... Não, recebeu amor, a mãe era presente. E por que essas coisas acontecem? Tem uma explicação, e a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre isso. Está ali um espírito num corpo ali de 10 anos e que foi levado a praticar esse ato. E a gente pensa, 10 anos realmente é muito pouco, só que 10 anos é o corpo e o espírito. O que aquele espírito vinha trazendo? Por quê? O que motivou essa criança a fazer isso? Porque é uma criança, 10 anos, né? Quando é um adulto a gente se choca, quando é uma criança. Então a gente tem todos esses esclarecimentos ao nosso alcance. Então todos nós precisamos refletir, entender que o planeta onde nós vivemos é um planeta onde isso acontece. Por que acontece isso? E por que nós estamos aqui, ainda submetidos a tudo isso, a todas essas tragédias, a todos esses flagelos que estão aí, né? O mundo está num redemoinho, aí numa agitação material, mas também objetivando essa modificação, essa procura de nós espíritos por respostas. E a doutrina espírita, ela tem essas respostas de uma forma clara, de uma forma lógica, de uma forma que faz com que nós entendamos Deus de uma maneira amorosa, de uma maneira misericordiosa. Não um Deus que privilegia um e está contra o outro. Não há isso. Então a gente tem essa oportunidade de estudar, né, e de conhecer a doutrina. E hoje eu vim aqui, a gente vai estudar, separei para a gente estudar aqui, dentro do livro dos Espíritos e também do Evangelho, a questão 625, que está lá dentro do livro 3º, do livro dos Espíritos, que trata das leis morais, no capítulo 1, que fala da lei divina ou natural. E aí na questão 625, Kardec pergunta o seguinte aos Espíritos: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? E a resposta dos Espíritos é clara: vede Jesus. Aí vem um comentário aqui de Kardec. Jesus é para o homem o tipo da perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão de sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviaram para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas eram apenas leis humanas, instruídas para servir às paixões e dominar os homens. Isso aqui é muito fácil da gente constatar ao longo da nossa história. A gente vê aqui que Jesus é o mais perfeito exemplo que veio até nós, né? De guia e modelo. Vede Jesus, a resposta é simples. Como ele pensava, como ele agia, como ele lidava com os diferentes, como ele tratava aquelas pessoas que eram desprezadas, porque ele enxergava em cada um daqueles irmãos, daqueles que conviveram com ele, um irmão, um filho de Deus, que como ele fez o seu percurso, teve o seu aprendizado. Jesus não foi criado
perfeito. Não, ele foi criado como nós, simples e ignorantes. E ao longo das encarnações que não foram feitas no planeta Terra, foram feitas fora daqui. Quando ele aqui veio em missão, ele já era um espírito evoluído. E exatamente, ele não veio só falar, ele veio exemplificar como nós devemos agir. E ao longo da história, a gente sabe que isso tudo, todo o seu ensinamento, toda a sua doutrina de amor, ela foi deturpada, ela foi adulterada. Para quê? Porque os homens sempre viram na religião, sempre viram no sagrado, no divino, uma forma de dominar. E assim continua até hoje. Mantendo as pessoas na ignorância, fazendo com que elas fiquem presas a dogmas, com que elas não raciocinem. Jesus mesmo dizia: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é para aprisionar, não é para manter a gente ali num grupinho e achar que a gente está salvo e os outros estão perdidos, não. E a gente tem esses exemplos e ainda continua assim até hoje. Ver a religião é vista como uma forma de domínio, como uma forma não de libertar, mas de escravizar, de manter as pessoas amarradas, sem poder raciocinar, sem poder questionar, né? E a gente sabe que isso aí sempre aconteceu, porque eles sempre utilizaram das leis divinas em benefício das suas paixões. Isso está característico e é apropriado sim a um planeta como o nosso, de provas e expiações, onde as nossas paixões prevalecem, onde a gente quer usar tudo isso, quer usar como a gente viu aqui. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que eram apenas leis humanas, instruídas para servir as paixões e dominar os homens. Né? É muito claro isso aqui. E a gente vê que a tarefa da doutrina espírita, a tarefa dos espíritos quando vieram balançar a humanidade, quando raiou para o mundo a era espírita, em 1857, um pouco antes, mas com a publicação do Livro dos Espíritos, como diz lá Herculano, raiou para o mundo a era espírita. Foi a era realmente do esclarecimento. A gente teve aqui na semana passada José Roberto falando sobre Kardec, uma palestra excelente, onde ele falou quem foi Allan Kardec, que contexto ele vivia, como a doutrina surgiu, como ele estudou. Quem não estava presente pode pegar lá na nossa biblioteca, a gente tem áudio, a gente tem DVD, porque foi muito realmente interessante. E é essa a tarefa do Espiritismo, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Como? Esclarecendo os homens, tirando essas alegorias, tirando essas enxertias que foram ali colocadas e que prejudicam ainda hoje o esclarecimento dos homens, porque continuam presos, continuam ali naquele contexto limitado, sem enxergar o todo. E a doutrina não, ela vem nos oferecer essa oportunidade de refletir, de estudar, de conhecer uma coisa diferente. E aí a gente vendo aqui, né, Jesus, esse Espírito que veio, e a gente vai agora lá para o Evangelho, dentro do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a estranha moral. Como um espírito tão evoluído veio até nós, há mais de 2000 anos, e disse o seguinte, ó: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos o de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra. E o que eu desejo, senão que ele se acenda? Tenho de ser batizado com um batismo. E quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão, pois doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão elas divididas umas contra as outras, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai, a mãe com a filha e a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Como? Né? É uma coisa contrária aparentemente. Mas é como eu disse, a gente precisa ir dentro do Evangelho, os Espíritos sempre chamam a atenção da gente. Prestem atenção no conteúdo, se desliguem da forma exterior, que nada tem a dizer. Prestem atenção no conteúdo. E aí a gente vem aqui, né, a gente acha estranho, como que pode? Né? Um espírito evoluído, um espírito extremamente
amoroso, extremamente bondoso, iluminado, vem até nós e fala que ele não veio trazer a paz, mas a guerra. E aí a gente vem aqui com a explicação dos Espíritos, no item 12. Toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Não foi o que aconteceu com Jesus quando ele veio? Estava ali, encarnou ali entre aquele povo. E como ele foi recebido? Ele foi aceito? A palavra dele foi aceita? O exemplo dele? O conselho? Amar os inimigos? Não, ele veio porque era uma ideia nova num contexto totalmente tumultuado. E isso acontece também com a doutrina espírita, porque faz com que a gente tenha uma outra visão de mundo, abre os nossos horizontes, e é claro que vai encontrar resistência dos que querem que as coisas se mantenham da mesma maneira, para continuar dominando, para continuar escravizando as pessoas mentalmente, na forma de agir, na forma de pensar. É claro que toda ideia nova ela vai encontrar resistência, e quanto maior é essa resistência, quanto maior os seus opositores veem nela um resultado positivo, enxergam nela uma realidade, mais eles ficam realmente incomodados com isso. Porque se é uma ideia que as pessoas vão continuar ali pensando e agindo da mesma maneira, é o que interessa. Agora, se é uma ideia que vem balançar as estruturas das pessoas, aí, claro que ela vai encontrar oposição, né? Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma. Deixam todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Se, porém, é verdadeira, se assenta em sólida base, se lhe prevê em futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância e dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa, na violência da oposição que provoca, bem como no grau e na persistência da ira de seus adversários. É muito claro isso aqui quando eles falam, vai enfrentar, nós vamos enfrentar sim, resistências, não só das outras pessoas, mas o primeiro que resiste a isso aqui somos nós mesmos. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos que estamos evoluindo, estamos num trabalho de aprimoramento individual. E quando a gente se depara com tudo isso aqui, aumenta muito a nossa responsabilidade. Porque quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vai ter um pensamento, tem outro peso. Porque enquanto a gente não sabe, a nossa responsabilidade ela é limitada ao nosso grau de conhecimento. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente avança, quanto mais a gente desperta, né, as nossas consciências de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, aumente muito a nossa responsabilidade. Porque nós não podemos mais agir. Não é porque alguém está falando que a gente não pode agir, a gente tem livre-arbítrio, poder a gente pode, só que a gente aprende que toda ação nossa, ela gera uma reação. E enquanto a gente ainda for resistente, enquanto a gente continuar ainda se gostando da nossa inferioridade, gostando da nossa maneira de ser e de pensar, gostando daquela zona de conforto onde a gente fica aconchegado com as nossas inferioridades, nós vamos ficar estagnados. Nós vamos continuar agindo da mesma maneira, vamos continuar pensando da mesma maneira. E nós, com esse conhecimento, temos que aplicar em nós, em primeiro lugar. Não é no outro, é em nós. Somos nós, a luta, né, que a gente vai travar não é com o outro, é com a gente. É do homem novo que tem conhecimento, que tem acesso a isso aqui, no embate com esse homem velho, que vem de séculos e séculos trazendo essas inferioridades. Então a primeira batalha, o primeiro confronto que a gente tem é com a gente mesmo, é com a nossa inferioridade.
E não é bom para nós, não é bom, a gente não gosta, a gente tem muita dificuldade, a gente é muito egoísta, a gente é muito orgulhoso. Não, a culpa é do outro. Eu agi assim porque o outro me fez agir assim. Não, nós é que temos que voltar, né, os nossos olhos para nós, para dentro de cada um de nós e ver realmente o que precisa ser reformado. A gente tem uma dificuldade quando se trata da gente, mas a gente tem uma facilidade quando se trata do outro. A gente é mestre, a gente é juiz em falar da vida alheia, em saber o que o outro precisa. Tudo, a gente sabe perfeitamente da vida do outro e esquece de olhar para dentro, de aplicar tudo isso aqui na nossa reforma íntima. E não há outro caminho. Os filósofos da antiguidade, os sábios, sempre ensinaram isso porque isso é a realidade, isso é verdadeiro. Conheça-se a si mesmo. Porque se a gente não sabe das nossas inferioridades, se a gente não admite as nossas inferioridades, a gente não tem a capacidade de mudar, de fazer aquilo diferente. E a gente precisa dessa ajuda, e a gente tem essa ajuda com a doutrina espírita, porque ela vem nos ensinar, vocês não são daqui, vocês estão aqui numa oportunidade de aprendizado, de conviver, e tudo, nós temos que realmente prestar atenção nisso. Todas as situações da nossa vida, elas guardam um aprendizado. Seja em situações felizes, mas as situações mais desagradáveis, as dores, as aflições, são os momentos em que nós realmente somos provados. Sofremos a nossa expiação. E é nesse momento que nós precisamos ter confiança, que nós precisamos acreditar e compreender que nada do que a gente está passando é por acaso. Que se não são consequências da nossa vida atual, são consequências de outras existências. Que a gente está tendo aqui agora a oportunidade de endireitar, né, de ver com outros olhos. Ver com olhos realmente de amor, de perdão, com a gente mesmo. A gente se cobra demais, a gente exige muito da gente. E isso é uma forma de orgulho. E a gente não para pensar, porque a gente fala orgulho, egoísmo, a gente define essas paixões ali de uma forma muito determinada, é isso? Não, mas são várias formas que a gente tem. E o orgulho, né, tem essa característica, tem essa face, né, da gente se cobrar muito, da gente querer fazer tudo certinho, tem que ser tudo certo, da gente ser controlador, da gente achar que pode controlar tudo. A gente não controla nada. Né? Viver é a arte de estar aí administrando as diferenças, de administrar a nossa inferioridade. Então é uma forma de orgulho. Não, eu tenho que fazer tudo certo. Exigir dos outros também que as pessoas façam tudo certo. Tem que ser da maneira que eu quero, da forma que eu quero. Tem que ser na minha cartilha, porque senão não vale. Isso é ou não é uma forma de orgulho? Porque nos mantém ainda presos a isso. Né? Quantas vezes nós, em muitas situações, com os nossos familiares, no nosso ambiente de trabalho, por não sermos humildes, por não trabalharmos essa virtude que é a da simplicidade, que é a da humildade, a gente quer realmente impor a nossa vontade, tem que ser da nossa maneira, e não é, isso é uma forma de orgulho. Porque quando a gente compreende quem nós somos, espíritos imperfeitos, numa escola apropriada, e que nós vamos chegar à perfeição, aí é diferente, porque a gente erra mesmo. A gente admitir que erra é importante, porque a gente quer sempre fazer tudo certo, quer ter controle de tudo, e a gente não tem controle. A gente tem a possibilidade de se compreender, de se descobrir e aí sim aplicar todo esse conhecimento para extirpar dos nossos corações o egoísmo, o orgulho, né? O ego. É tão importante, né? O ego, a gente tem que valorizar o ego, e ele não tem importância. Né? Claro que nós, como espíritos, temos importância, mas a vaidade, tudo que nos mantém, né, que mantém a gente se achando superior ao outro, nós não somos superiores a ninguém. Nós todos somos espíritos. Não importa se hoje você está como um mendigo, um morador de rua, uma pessoa que mora numa favela, ou se você tem posses, todos nós somos iguais. A dor que vai bater lá no morador de rua é a mesma dor que vai bater lá na casa daquele que tem dinheiro e que às vezes vai ter tudo ali nas suas mãos e não vai poder aplicar aquilo ali.
Não tem jeito, tem uma doença incurável. O que o dinheiro vai fazer por ele? Nada. Vai valer tanto quanto aquele que não tem nada. Então nós somos todos iguais, temos posições sociais diferentes, mas a dor, a perda de um ente querido, um flagelo que a gente sofra, tudo dói igual. A dor nos iguala, mostra que todos nós somos filhos de Deus e que todos nós estamos aí submetidos às suas leis. Vale para todos, né? O sol nasce para todos, e é verdade, é uma grande verdade, porque essa realidade é verdadeira, porque todos nós estamos submetidos a essas regras, a essas leis, e são leis infinitamente justas e sábias. Nós é que não temos ainda, pela nossa inferioridade, a capacidade de abarcar o todo. No estudo aqui que a gente estava fazendo na terça-feira, a gente estava comentando sobre isso, que a gente está estudando sobre a escolha das provas, né? Como é que é para o espírito nascer, ele escolhe em qual meio que ele vem, as escolhas das provas. E a gente estudando, né? Eu ainda comentei com o pessoal, falei, a gente aqui dentro do Livro dos Espíritos, a gente estuda tudo isso de uma forma genérica, de uma forma para a gente poder compreender o todo, a que leis são essas que nós estamos submetidas. Mas a situação de cada um quando para cá vem, ou a situação quando a gente vai se encontrar no plano espiritual após deixar o nosso corpo, isso é muito individual. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado ao olhar para o outro, ao julgar o outro, porque a gente não sabe de todo o histórico. Nós não somos uma folhinha em branco. A gente não chega aqui pronta, não, nós já temos aí um currículo, e nem sempre um bom currículo. Pela nossa inferioridade, nem sempre é bom. Nem sempre é bom. A gente tem um currículo. E a gente tem atitudes e atos que a gente cometeu que a gente repete. Né? Por isso o esquecimento do passado, né? Essa bênção, essa dádiva realmente de Deus, a gente não lembrar. Porque para nós é como se zerasse o cronômetro e a gente começasse de novo. E a gente já tem uma enorme dificuldade para lidar com as pessoas sem lembrar, com muitos detalhes, com riqueza de detalhes. Imagina se a gente começar realmente a entrar nesses arquivos aí do seu espírito, do espírito do outro, porque geralmente nós convivemos em família com aqueles que a gente já teve alguma desavença no passado. A gente sabe que dentro do nosso núcleo familiar há espíritos simpáticos, há também espíritos antipáticos, mas que estão juntos ali para poder se acertarem. E é exatamente nesse convívio, nessas experiências que nós estamos aqui submetidos, é que nós vamos ter o campo para a gente realmente colocar tudo isso aqui em prática. Porque se a gente conhece a reencarnação, se a gente entende a vida futura, nós temos que agir diferente, sim. E, em primeiro lugar, não ficar esperando do outro uma atitude. Se a gente sabe, porque a gente estuda, porque a gente se interessa, a gente é que tem que procurar agir diferente. Agir com a gente mesmo e agir com o próximo de uma maneira diferente. Com mais amor, com mais piedade, entendendo que o outro sofre, que o outro também é limitado, que o que dói em nós também dói nele. E com isso a gente vai avançando. E a gente tem, né, tudo isso aqui nas nossas mãos para poder avançar. A gente tem todos esses recursos aqui que a doutrina nos oferece, né? Aí a gente vai lá um pouquinho para o item 16, onde os espíritos dizem o seguinte: quando Jesus declara, não creiais que eu tenha vindo trazer a paz, mas sim a divisão, seu pensamento era este: não creiais que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, tendo por pretexto meu nome, porque os homens não me terão compreendido ou não me terão querido compreender. Os irmãos, separados pelas suas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro, e a divisão reinará no seio de uma mesma família, cujos membros não partilhem da mesma crença. Vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que se põe fogo a um campo para destruir nele as ervas mais. E tenho pressa de que o fogo se acenda, para que a depuração seja mais rápida, visto que do conflito sairá triunfante a verdade. A guerra sucederá à paz,
ao ódio dos partidos à fraternidade universal, às trevas do fanatismo à luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da Verdade, que virá restabelecer todas as coisas, isto é, que dando a conhecer o sentido verdadeiro das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim, compreender, por a termo a luta fratricida que desune os filhos do mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem resultado, que consigo traz unicamente a desolação e a perturbação até os seios das famílias, reconhecerão os homens onde estão seus verdadeiros interesses com relação a este mundo e ao outro. Verão de que lado estão os amigos e os inimigos da tranquilidade deles. Todos então se porão sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra de acordo com a verdade e os princípios que vos tenho ensinado. E realmente é uma passagem muito bonita do Evangelho, porque é muito claro. Eu vos enviarei o Consolador prometido. É a doutrina espírita. E por que a gente pode afirmar isso? Basta a gente estudar, basta a gente entender o que os espíritos vieram nos esclarecer. Aqui dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, não tem coisas diferentes, não. São todas as parábolas, são todos os ensinamentos que Jesus veio nos passar. Mas qual é a diferença? Com esclarecimento. Com esses esclarecimentos que nós, espíritos mais evoluídos, espíritos mais amadurecidos, já temos a capacidade de compreender. Ainda não temos a capacidade de praticar, né? Porque compreender é uma coisa, praticar é outra. Mas todas as oportunidades nos chegam todos os dias. Basta a gente realmente prestar atenção a tudo isso. Em cada oportunidade, não só dentro da casa espírita, não. Porque nós somos espíritas do mundo. É no trânsito, é tratar o outro com educação, é ser gentil, é respeitar as regras, é não avançar o sinal vermelho, dar bom dia a uma pessoa, ajudar uma pessoa que precise. Em todos os momentos nós somos convidados e nós temos o livre-arbítrio de ajudar ou não, de ceder àquele apelo da espiritualidade para nós colocarmos tudo isso em prática ou não. E quem é prejudicado com isso? É o outro? Não, somos nós mesmos, que perdemos as oportunidades, que são grandiosas, são numerosas e que a gente fica ainda resistente em praticar. Então isso que Jesus veio, né, o Espiritismo veio nos dizer, veio esclarecer, essa é a grande missão dos Espíritos, esclarecer, colocar as coisas no seu devido lugar. O Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazer sem destruir os abusos. Como Jesus, ele topa com o orgulho, com o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, os quais, levados às suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Também ele, portanto, tem de combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sanguinolentas passou. São todas de ordem moral as que terá de sofrer, e próximo lhes está o termo. As primeiras duraram séculos, estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, irrompe de todos os pontos do globo e abrirá mais de pronto os olhos aos cegos. Olha que interessante, realmente, porque a doutrina espírita, ela é baseada na universalidade do ensino, né? Kardec não era médium, não foi ele que recebeu via mediúnica todas essas comunicações, não. Esses fenômenos aconteceram no mundo todo, com pessoas, com médiuns em vários países. É que teve o trabalho de, ao conhecer todos esses fenômenos, estudar como um homem de ciências que era, como um pesquisador que era, estudou, se interessou. E a tarefa grandiosa de Kardec foi organizar todos esses ensinamentos,
todas essas manifestações que viam, todas essas comunicações que os espíritos vieram dar na época certa, e ele organizou tudo isso e colocou nas 5 obras básicas, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. São as obras básicas. Ele teve um grande trabalho de coordenar tudo isso, de codificar, de fazer com que isso se tornasse acessível a todos nós, de uma forma organizada, né, de uma forma clara. Que é mais claro do que pergunta e resposta? Nós temos aqui, ó, o Livro dos Espíritos, com 1018 questões de perguntas e respostas sobre os mais variados assuntos, os mais variados temas. E é claro que aqui não está tudo, fechou a questão, está tudo aqui, é só aqui, fora daqui. Não. Aqui está compilado realmente os conhecimentos a que nós já temos capacidade de compreender. Praticar ainda a gente está muito longe, mas está aqui, contido, é um resumo. Claro que nós vamos avançar, claro que as coisas vão se modificar. Aqui está o que a gente pode entender dentro desse contexto de 150 anos e até hoje, desse contexto que ainda a gente tem muita dificuldade em compreender. E como a gente viu aqui, ó, né, a época dos espetáculos, dos cristãos lá serem devorados pelos leões nas arenas, se passou. Essa época sanguinolenta. Mas nós hoje continuamos enfrentando leões, os nossos leões, que estão aqui dentro da nossa arena espiritual. Porque cada um de nós é um terreno, é uma arena, onde a gente está ali naquela disputa, naquela luta, naquele aprendizado, né? no homem novo combatendo o homem velho. São leões que a gente tem que realmente combater, mas são todos nossos. Né? A gente costuma ainda dizer coisa boa, a gente, né, tem uma expressão que diz, a gente tem que aprender a matar um leão por dia, né? Ou seja, resolver tudo aquilo, porque cada dia que a gente tem no nosso trabalho, no convívio com os nossos semelhantes, é isso, é essa arena que a gente tem que se realmente disciplinar a nossa maneira de agir. Então são outros leões, são outras lutas e de ordem moral. Porque nós vamos ter que realmente evoluir, porque intelectualmente a gente avança a olhos vistos, mas moralmente nós estamos ainda muito antes de Moisés. Nós estamos ainda na era do olho por olho, dente por dente. Ou a gente está falando de algum outro planeta? Não, a gente está falando do nosso planeta. A gente está falando como a gente ainda é. Não, se o outro fez isso comigo, a pessoa me ofende, a pessoa faz tudo comigo, eu ainda vou oferecer a outra face? Eu ainda tenho que amar o meu inimigo, uma pessoa que me quer mal? Como isso? Não posso, eu tenho que me vingar. E a gente vive nisso, nessa vingança pessoal, e a gente se perde, né, nesse turbilhão, sem entender para que nós estamos aqui. Então a doutrina vem, vamos acordar. Vocês precisam acordar, vocês precisam evoluir, vocês precisam se conhecer. E não importa se a sociedade onde a gente vive faz tudo isso. Porque fulano faz, eu tenho que fazer. Não importa. A mudança não é de fora. Não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Então precisamos sim evoluir, precisamos agir, mesmo que muitas vezes nós tenhamos, como o Zé falou aqui, a gente está aqui no centro, né? E nós, como disse até o José Roberto, somos um fronte de resistência, né? Ele, da outra vez que ele esteve aqui, ele falou isso, eu nunca mais esqueci quando ele falou isso. Realmente, porque nós... sim, o Centro Espírita, o friburguense, é um centro, é um fronte de resistência. Porque essas adulterações também ocorrem dentro da doutrina espírita. Né, as pessoas realmente aí leem, estudam, vão a centro, que frequenta tudo, tem tudo misturado, e não é assim. Isso, né, esse trabalho que a gente faz aqui é realmente de resistência, porque nós sermos fiéis à codificação. Nós estamos aqui, nós estudamos todos os nossos estudos, o programa, né, que a gente faz na televisão, tudo visa isso. Fazer realmente essa divulgação da doutrina para que as pessoas sejam esclarecidas. Os que não concordam, paciência, vamos respeitá-los. Mas vamos também desfocar e vamos falar para as pessoas que precisam, para esses espíritos que estão ávidos de entendimento, para nós que precisamos ser esclarecidos.
para nos libertarmos da ignorância, para despertarmos a nossa consciência, não só nós encarnados, mas os nossos irmãos desencarnados também, que aqui estão, que são trazidos nas reuniões mediúnicas, que estão presentes nas reuniões de estudo, aproveitando a oportunidade de também se libertarem, de entenderem que são espíritos, que nós somos espíritos imortais, indestrutíveis, eternos. E isso para nós, que somos limitados, é difícil a gente compreender. Eternidade, infinito, quando a gente fala disso, é difícil para nós, dentro do nosso quintalzinho, né, íntimo, a gente vê o conjunto, a gente abarcar o todo, mas é para isso. Isso que é o verdadeiro esclarecimento que os espíritos vieram fazer. E aqui dentro da questão, dentro do livro dos espíritos, a gente tem lá, ó, a questão 627. Kardec perguntou o seguinte: desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos espíritos? Tem eles mais alguma coisa para nos ensinar? E a resposta: o ensino de Jesus era frequentemente alegórico e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Faz-se hoje necessário que a verdade seja inteligível para todos. É preciso, pois, explicar e desenvolver essas leis. Tão poucos são os que compreendem e ainda menos os que as praticam. Nossa missão, né, a dos espíritos, é a despertar os olhos e os ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas, os que afetam exteriormente a virtude e a religião para ocultar as suas torpezas. O ensinamento dos espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e que cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus. Por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda de amor e caridade. Né? É colocar realmente as coisas no seu devido lugar. Através do quê? Do esclarecimento. Através do convencimento. A gente não vai se convencer porque alguém falou, não. Isso é um convencimento individual. Aqueles que não aceitam, que são resistentes, paciência, vai chegar a hora deles, mas nós temos essa tarefa, né, de praticar a caridade. A Terezinha até na palestra do domingo ela estava falando sobre isso, né, divulgar o espiritismo, né, não só nós que estamos aqui falando ou à frente do programa, não, cada um no seu âmbito. E como a gente pode fazer isso? Falando também, mas o principal é exemplificando. É através do exemplo que a gente vai mudar aquele pequeno núcleo, né? Não adianta a gente querer ter essa pretensão, que eu vim, né, mudar o mundo. Não, a nossa missão, a missão de cada espírito é ali, naquele grupo onde ele é chamado a conviver, dentro das relações familiares, dentro do ambiente de trabalho, onde aquelas pessoas estão ali envolvidas conosco, já são velhos conhecidos, ou são pessoas que a gente conheceu na atual encarnação, mas são as pessoas certas, são as oportunidades certas que nós pedimos, que nós escolhemos. E quando chega aqui, né, a gente desanima muitas vezes, mas não é possível que eu escolhi isso. Escolheu sim, porque no plano espiritual a gente vê o todo, aqui a gente se limita. A encarnação, a gente esquece, a gente sofre uma grande influência da matéria. É claro que a matéria é importante, é claro que o corpo, cuidar do corpo é importante e cuidar do espírito também. A gente precisa entender que é necessário esse equilíbrio, porque a matéria, o nosso corpo material, grosseiro, ele é adequado ao nosso espírito. Nós temos que estar no mundo, sim, trabalhar, administrar a nossa vida, administrar as nossas relações, né? Educar os nossos pensamentos. É para isso que nós estamos aqui. São essas as oportunidades que estão ao nosso alcance. Então, as tarefas que a gente tem que cumprir estão ali no nosso pequeno núcleo. Então, a gente pode sim fazer a diferença com aqueles que estão mais próximos de nós,
né? Amando, respeitando, praticando a caridade, porque a verdadeira caridade é a caridade do perdão, né? Não é a caridade material. Quando a gente fala caridade, a gente logo associa essa caridade material de doar as coisas. Não, essa é importante, claro, que a gente sabe de alguém que está passando fome, a gente vai se mobilizar, a gente não vai deixar aquela pessoa naquela condição. Mas a verdadeira caridade, né? Fora da caridade não há salvação, é essa. É a caridade como entendia Jesus, de praticar o bem, de ser benevolente com todas as pessoas, benevolente com os atos das pessoas. E olha como nós temos dificuldade para isso, para se colocar no lugar do outro. A gente sempre acha que está com a razão, que tem que ser as coisas da maneira como a gente quer, sem ouvir o outro, sem prestar atenção no outro ponto de vista, sem saber se a pessoa também não tem ali o seu histórico, porque, como eu disse, a gente não é uma folhinha em branco que vem para cá e zera tudo. Não, nós já temos um histórico, a gente tem tudo aquilo ali, todo aquele contexto para conviver. Então essa é a grande tarefa dos espíritos, e a grande tarefa que nos compete a nós espíritas é a do trabalho dentro da casa espírita, é a do trabalho fora da casa espírita, onde nós temos essas oportunidades de conviver, de exemplificar tudo isso, porque é muito bom a gente saber, né, entender que Deus é infinitamente justo, é infinitamente bom. Entender que nós somos espíritos, que a alma ela é indestrutível, que ela é imortal. Entendermos sobre a reencarnação, que é esse processo educativo, o maior processo educativo que pode existir é a reencarnação, que é um mecanismo criado por Deus, para que a gente evolua, para que a gente desperte em cada nova existência. E as escolas que são apropriadas, que são os mundos habitados, cada escola apropriada ao nível de desenvolvimento intelectual e moral do espírito, e a possibilidade grandiosa da comunicação com esses espíritos, né? De nós com eles, deles conosco, nesse intercâmbio que muitas vezes a gente... quando estuda, né, sobre a influência dos espíritos na nossa vida, a gente fica realmente, nossa, mas a que ponto eles influenciam? E eles dizem, mais do que vocês imaginam, eles muitas vezes dirigem vocês. É claro que a gente tem o nosso livre-arbítrio, mas é importante essa educação mental, essa disciplina dos nossos pensamentos, porque esses irmãos que andam conosco, que estão ao nosso redor, no nosso campo de energia, são os que são atraídos pelos nossos pensamentos. Não é que a gente está andando, de repente o espírito cismou, não. Eles se aproximam tanto para o bem quanto para o mal, de acordo com as nossas inclinações, de acordo com os nossos pensamentos. Então, se nós estamos procurando agir no bem, com boas intenções, mesmo que a gente quebre a cara, depois, porque às vezes acontece muito, mas nós estamos bem intencionados. Eles nos enxergam por dentro. Entre nós, encarnados, nós temos como dissimular, nós temos como, né, às vezes está ali não gostando da pessoa, mas está ali, né, naquele verniz social. Agora, para eles, não. Eles realmente nos enxergam, não há barreiras para os espíritos. Então, se nós estamos bem intencionados, claro que nós vamos ser estimulados a praticar o bem, a continuar no bem. Agora, se nós ainda nos comprazemos com a nossa inferioridade, a gente gosta, né? Eu sou assim, não vou mudar, né? A gente gosta dessa zona de conforto, a gente gosta das nossas inferioridades. É claro que nós vamos atrair esses irmãos que também gostam das mesmas coisas do que nós, que também se afinizam conosco. Então, olha coisas, né? Quantas coisas para a gente refletir. Quanto material para a gente refletir sobre tudo isso, sobre esses esclarecimentos, sobre a nossa missão como espíritas, que é a do exemplo, da prática do bem, do amor ao próximo. É preciso. Então, isso que tem que fazer. Não adianta nada a gente conhecer tudo isso, saber onde está tudo dentro do livro dos Espíritos, se a gente não põe isso em prática. E o esforço, ele é louvável, ele é necessário e ele é recompensado. Não recompensado, né, com uma vida no céu, de contemplação, não. É recompensado com o trabalho, com o fruto do nosso trabalho. Né? Uma árvore boa só dá bons frutos. Então, a nossa recompensa somos nós os primeiros beneficiados, não é o outro.
Quando a gente age no bem, quando a gente procura nesse esforço e a gente é muito ajudado, nós não estamos sozinhos aqui abandonados, não. Cada um de nós tem o seu anjo protetor, tem amigos que nos cercam, que nos incentivam, e tem também aqueles que ainda querem que a gente fique ali naquela zona de conforto, aconchegados na nossa inferioridade, que às vezes tem dificuldade realmente quando a gente cresce, se incomoda um pouco, né? Porque querem que a gente continue pensando da mesma maneira, querem que a gente continue agindo da mesma maneira, mas aos poucos esses irmãos também vão ser ajudados, vão ser esclarecidos através da prática, do exemplo que cada um de nós tem que fazer, tem que desempenhar. Então a doutrina, ela tem muito a nos ajudar, nos oferece muitos recursos. Agora, o que a gente vai fazer com esses recursos? O que a gente vai fazer com esses talentos? Se a gente vai multiplicar ou a gente vai enterrar na areia, é isso aí, é com cada um de nós, né? Muito obrigada e boa noite. Muito bem, vimos quantas informações, quantas colocações que nós todos estamos, às vezes, desatentos para perceber que esses aprendizados todos, esses ensinamentos todos, dizem respeito a nós, não é? Uma das coisas que a gente tem sempre que levar em conta em primeira mão é que tudo isso que a gente estuda deva funcionar em cada um de nós, não é? Vocês não vêm aqui assistir para ver se eu e ela, que estamos aqui na frente, fazemos isso. Nem nós vamos ficar vigiando se vocês estão fazendo isso. Mas nós todos temos que assumir a consciência de que tudo isso que a gente ouve aqui, que a gente estuda na codificação, é para funcionar nas nossas vidas. É evidente que nós não temos a pretensão e, ao contrário, temos a certeza de que nós não vamos sair dessa puros, perfeitos, divinizados. Não, isso vai ser uma consequência futura de várias e várias reencarnações que nós vamos ainda empreender, mas nós temos que realmente entender que nós temos que começar, uma caminhada não chega a 1000 quilômetros sem o primeiro passo, um emagrecimento não chega a ponto nenhum se você não diminuir a alimentação. Todas as paixões, todos os vícios, tem que ser iniciado um processo de combatê-los, controlá-los, contê-los, não é? E isso é muito importante para que nós tenhamos uma posição. A diferença do espírita para os outros religiosos é que o espírita procura conhecimento, esclarecimento para a sua alma, para a sua conscientização, à luz da razão. À luz da razão. Nós não acreditamos porque está escrito no Alcorão ou no Livro dos Espíritos. Nós acreditamos se nós analisarmos e chegarmos à conclusão que isso, na modernidade dos conhecimentos humanos, isso aqui tem peso, isso aqui é eficaz, isso aqui funciona, isso aqui é aceitável. Caso contrário, a gente não aceita, a gente troca. Tem até pessoas muito preocupadas em que a gente, nos centros espíritas, aqui em particular, principalmente, a gente não conteste Bíblia, não conteste Alcorão, nós não contestamos. A prática comum, em geral, das religiões lá fora, são contrárias ao espiritismo. Isso é público notório. É bobagem, é hipocrisia a gente ficar fingindo aqui que vai tudo muito bem. Não vai nada muito bem, não. Vai tudo muito mal. Vai tudo muito mal. E a gente tem que mostrar esses confrontos, a gente tem que mostrar as diferenças. Tem que mostrar as diferenças. A doutrina espírita é a única religião no movimento cristão, no mundo cristão, que se incompatibiliza com todas as outras que se dizem cristãs. Não tem, isso é hipocrisia fingir que isso não existe, ou que isso não é verdade. O Espiritismo apresenta Deus como princípio básico número 1. Apresenta a alma como princípio básico número 2. Até aí, lá fora, todo mundo está de acordo. Agora, a partir do 3, do 4 e do 5, é um confronto é uma batida de frente em sentido contrário. Porque quando o Espiritismo aponta a reencarnação para essa alma imortal ser perfeita, as outras religiões todas negam. Quando o Espiritismo apresenta os mundos habitados,
onde essas almas imortais fazem as suas moradas à medida que vamos progredindo, todas as outras lá fora contestam. E quando o Espiritismo apresenta a comunicabilidade dos espíritos como um instrumento de educação para cá e para lá, como um instrumento de ajuda de nós para eles, deles para conosco, todas as outras negam. Então vocês querem o quê? Que o centro, que os espíritas sejam pacíficos simplesmente em fingir que está tudo muito bem? Não, está tudo muito mal. E é por lá fora a predominância não ser da reencarnação dos mundos habitados e da comunicabilidade dos espíritos para todos sermos perfeitos, é que o mundo está como está. É que a corrupção campeia, que a injustiça, a desonestidade. Estamos aí tendo um banho de televisão mostrando como anda a saúde. Essa semana um rapaz todo quebrado, todo arrebentado, rodou 90 quilômetros, passou por 7 ou 8 hospitais, sem conseguir um para ser atendido. Não é isso que vocês estão vendo? É falta de religião lá fora? Não, não é falta de religião. É falta de explicação, é falta de convencimento, é falta de reencarnação. É falta de reencarnação. Ou aceitam a reencarnação, ou nós ainda vamos ter muitos e muitos séculos com a predominância da injustiça, da imoralidade, da corrupção. Hoje o jornal mostrou, hoje de manhã, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou 115 projetos, 118 projetos, em 3 minutos, com a presença de 2 deputados, um presidindo e um no plenário. Isso é o quê? Isso é honestidade? Isso é moralidade? Isso é sinal de mudança? Claro que não. Então nós, espíritas, nós temos que realmente ser diferente, falar isso. A missão dos espíritos e a missão dos espíritas, na doutrina espírita, no livro dos Espíritos no Evangelho, mostram com clareza o que nós temos que fazer. Nós temos que mostrar realmente esses confrontos, essas diversidades. E mostrar que existe no planeta, como a gente faz lá no programa, para todo mundo lá fora ver, existe no planeta uma doutrina que deva ser conhecida, que é a doutrina espírita. Sabe quantos ateus não, sem religião nós temos no Brasil? 12 milhões e 500 mil. Como Friburgo tem tudo 1/1000 do Brasil, 1/1000 dos eleitores, 1/1000 dos acidentes, 1/1000 de tudo que é bom e tudo que é ruim, nós temos em Friburgo 12.500 sem religião. Olha quanta gente. E a maioria desses sem religião é porque eles estão descrentes de tudo que vem lá fora com o nome de religião. Não aceitam. Quando você então começa a mostrar que o espiritismo existe, que tem uma doutrina diferente, que tem uma doutrina realmente séria, que não visa dinheiro para a organização e para as instituições, as pessoas começam a pensar diferente. Começam a pensar diferente. Eu sou muito exposto nisso, até quem diga que eu seja o anticristo, que eu seja o próprio capeta, que eu seja o demônio. Há quem diga, eu sou muito exposto nisso, porque eu estou lá na televisão falando o espiritismo e pedindo que contestem as pessoas, principalmente, que estão no movimento espírita. E quantas contestações nós temos em 8 anos? Nenhuma. Por quê? Porque o que nós falamos aqui no Friburguense, o que esse centro faz, é a verdade sobre o espiritismo. Espiritismo é o que nós estudamos aqui. E tem pessoas também que acham, não, mas aqui não devia falar sobre a Bíblia, sobre isso. Não, não. Os bíblicos falem da Bíblia. Os evangélicos, os pentecostais, os protestantes, falam eles da Bíblia. Eles estão aí para isso. Agora, nós, espíritas, não podemos misturar e achar que está tudo bem, porque não está. Nós, espíritas, temos que ser autênticos. Sem dizer que eles vão para o inferno e nós estamos salvos. É o contrário, mostrando para todos que nós não estamos salvos porque conhecemos o Espiritismo. Todos, nós e eles, só estaremos salvos das nossas imperfeições se nós estivermos fazendo o bem, sendo honrado, honesto, não pactuando com a injustiça, não pactuando com a corrupção, com a desonestidade. Aí nós estaremos resolvendo o nosso problema com a vida e com Deus. Sejamos espíritas, católicos, protestantes ou ateus. Então é bom que nós todos tenhamos essa consciência
Espiritismo é coisa séria. Espiritismo não é para ficar, como eu disse, enchendo templos atrás de ouvir a vovó que morreu, o titio, o que ele vai falar, procurar um emprego, procurar namorado. O espiritismo não é para isso, mas é muito visto lá fora como sendo para isso. Infelizmente é muito visto, por isso se desgasta. O conhecimento espírita é desgastado lá fora, porque embola macumba, candomblé, quimbanda, umbanda, trabalho de encruzilhada, missa, culto, embola isso tudo. Como nós vamos falar amanhã no programa, respondendo a uma questão de uma igreja evangélica, ecumênica, bíblica, espírita, codificada por Allan Kardec. Eu falei lá na televisão, é claro que isso não pode existir. Isso não existe. É querer misturar água com azeite. Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser tudo isso misturado. Aí a igreja fez um desagravo contra isso que nós falamos e tal. Amanhã nós vamos responder, nós vamos confirmar que é sim. Espiritismo não se mistura com as outras religiões. Porque aonde elas param, o espiritismo continua. E tudo que elas negam a respeito da reencarnação, dos mundos habitados e da comunicação dos espíritos, o espiritismo confirma. Então como misturar essas coisas? Não existe isso. Não existe. Ou você é joio ou é trigo, ou você é bode ou é ovelha, ou você é uma coisa ou é outra, você não pode ser as duas. Então, queridos, que a gente continue se conscientizando a respeito disso, porque é o que falta em matéria de espiritismo, principalmente. É o que falta em matéria de espiritismo. E que a gente continue tendo a oportunidade de estarmos aqui estudando juntos, porque nós estudamos a doutrina espírita. E na terça-feira nós temos uma reunião aqui, mesa redonda, que nós convidamos a todos que têm interesse em aprofundar, em participar, dando opiniões, fazendo questionamentos, fazendo estudos. Venham na reunião de terça-feira, 19h30, porque dali para aqui é o que nós estamos querendo, é um pulo. É dali para divulgação, para participação no contágio do conhecimento espírita, que é o que nós estamos precisando fazer, não é?